Carta escrita aos Colossenses, no capítulo 3, versículos 8 a 17. Colossenses, no seu capítulo 3, versículos 8 a 17. A palavra de Deus, portanto, diz-nos assim: Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Eu dou o título ao tema, a esta meditação, a meditação desta manhã, como receita do bolo. Uma xícara de chá de leite, uma xícara de chá de óleo de soja, 2 ovos, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, uma xícara de chá de cacau em pó, uma xícara de chá de açúcar e 1 colher de sopa de fermento químico em pó. Essa é uma receita simples de um bolo de chocolate. E é possível que, se nós alterarmos substancialmente algum desses ingredientes ou os ingredientes, a massa desande, o bolo venha a encruar, ou enfim, alguma coisa não correr bem. Alguns ingredientes, como nós sabemos, aqueles que sabem ou aquelas que sabem, sabemos que podem ser mudados ou dosados de uma forma diferente, mas outros não podem ser mudados em absolutamente nada ou não podem faltar para que a massa do bolo dê certo. A carta endereçada pelo apóstolo Paulo à igreja de Colossos, não é, nos diz muitas coisas. A igreja de Colossenses era uma igreja que caminhava bem. A igreja de Colossenses era uma igreja que, a despeito, por exemplo, como nós vemos da igreja de Coríntio, era uma igreja que estava ali a ser bem formada, era uma igreja que estava a caminhar bem. E Paulo, então, de uma forma agradável, ele inicia essa carta e ele discorre a respeito das doutrinas, a respeito das necessidades que aquele povo, que aquela igreja em formação necessita seguir. E dentre esses ensinamentos, dentre essas memórias, essas lembranças que o apóstolo Paulo faz para com que aquelas pessoas tanto saibam, quanto aprendam, quanto rememorem, ele passa a discorrer a respeito do batismo,
quando o cristão, nas palavras dele, aqui de uma forma metafórica e não tão metafórica assim, o cristão morre e ressuscita. Uma das formas do batismo, bíblicos, que nós lemos. Quando as águas o cobrem, quando as águas cobrem essa pessoa que é batizada, portanto, é como na metáfora que Paulo apresenta, é como se enterrasse o corpo morto, e quando ressurge da água, portanto, é como se ressuscitasse, então, numa nova vida. Agora, sendo assim, o cristão não pode surgir do batismo sendo a mesma pessoa quando baixou as águas. Esta é a ideia, claro, de uma forma muito simplista a tratar aqui da tese que o apóstolo Paulo está a endereçar àquela igreja. Onde está esta diferença do antes e do depois? No fato agora de que aquele que segue a Cristo e é batizado, então faz parte da aliança, coloca seus pensamentos agora nas coisas que estão acima. Já não deveria preocupar-se com aquelas que são passageiras, com as coisas corriqueiras da terra. Deveria preocupar-se integralmente ou inteiramente com as verdades eternas dos céus. Naturalmente, Paulo não está aqui a querer dizer que o cristão deve, aquele que segue o Cristo de Nazaré, deve se separar de todas as coisas no lugar existencial onde se está, na terra, não é? Onde pisamos, onde sentimos. Mas que toda a obra, tudo aquilo que se faça, tenha uma primazia de pensamento. E essa primazia de pensamento, esses princípios éticos e tudo que resulta daquele novo modus de viver, isso decorra dos pensamentos que vêm do alto, percebam? É preciso haver um novo filtro. É preciso que esse filtro agora passe pelos pensamentos que vêm do alto, pelos pensamentos que há acima. Existe uma diferença. De agora em diante, então, o cristão vê cada coisa à luz e na projeção de uma eternidade. Já não vive como se o mundo fosse tudo que o interessa. Contempla este mundo à luz de um mundo mais imenso, de um mundo eterno. Vive no mundo, contempla o mundo, serve o mundo, mas preocupado principalmente não com as coisas daqui, preocupado principalmente com as coisas que estão acima. Naturalmente, isso lhe dá uma nova escala de valores, um novo modo de julgar as coisas, um novo sentido de proporção. Não há mais como preocupar-se com as coisas do seu redor como se elas fossem as principais. As ambições que dominam o mundo não devem alcançar a estes. Continua agindo aqui, usando seus costumes, mas a viver de uma nova forma. É nesse sentido, então, que Paulo está a esculpir a sua ideia a respeito do batismo e a tratar de um tema que é muito importante na teologia paulina, como Cristo a nossa vida. E esse é o tom da fala de Paulo, esta integralidade da vida cristã, da vida daqueles que seguem o Cristo de Nazaré, integralidade do Cristo na vida nova. Aquele que tem ouvidos, ouça. No versículo 8, então, Paulo fala a respeito do despojar-se, ou despir-se de si. E há uma imagem que pertence àquela vida dos primeiros cristãos. Quando eles eram, portanto, batizados, tiravam-lhe os vestidos velhos, ao ir às águas do batismo, seja lá como isso era feito, e eram vestidos com vestes novas. Quando eles saíam, portanto, desse rito batismal, despia-se na metáfora de um estilo de vida a passar a usar uma nova roupa, uma nova vida. Essa tensão, essa dialética entre o despir-se e o vestir-se. Então Paulo passa a discorrer, como já assim estava ao fazer, antecipado ao versículo 8,
a dizer que o cristão, portanto, ele deve depor a ira, a indignação. Ele deve, essa ira persistente, essa ira que sempre está na vida das pessoas, ela deve ser, isso não deve fazer parte. A ira existe, mas não é essa ira que é como um relâmpago, mas essa ira que persiste na vida, essa ira não deve acontecer. Então a malícia trata-se de um termo que é muito difícil de nós traduzirmos, mas essa depravação mental que leva aos vícios particulares, esse mal que tudo invade, que toma conta da vida, esse também não deve fazer parte da vida do cristão. O cristão, então, como Paulo está a ensinar, deve deixar de lado as blasfêmias, as palavras de... Por favor, não pense em ninguém. É momento de pensar em nós mesmos. O cristão deve deixar de lado as blasfêmias, as palavras desonestas. Deve deixar de lado o engano aos outros. Essa linguagem, então, ofensiva, difamadora. Esse insulto que, na verdade, não está a dirigir-se ao outro, mas está a dirigir-se a Deus. A linguagem obscena. Portanto, de forma bastante resumida, a linguagem cristã deve ser amável. O cristão deve falar daquilo, aquele que segue o Cristo de Nazaré, deve falar aquilo a respeito daquilo que é puro. O cristão deve falar sempre a verdade. Por favor, não percebam isso como aquele famoso crentez. Quando eu falo crentez, os irmãos percebem? O que é crentez? É uma palavra que não existe. Mas o crentez significa falar tudo em nome de Jesus, tudo com palavras que os crentes falam, tudo citar a Bíblia, mas na prática a vida é muito diferente disso. Sabem aquela fala pesada, chata, que ninguém quer ouvir? Que tudo fala a respeito da Bíblia, do versículo, cita tudo e olha-se para a vida da pessoa, parece que não está, alguma coisa está errada. Há um antagonismo entre a prática e a fala, entre a vivência e o que se fala, mas fala-se um bom crentez. Percebam? Não é isso. O cristão deve falar o que é puro, deve desejar o que é puro, deve falar a verdade. E Paulo, então, passa a tratar a respeito daquilo que nós podemos ler, com todo respeito, aquilo que é uma universalidade do cristianismo. E universalidade pelo facto de que não há mais grego, não há mais judeu, não há mais circuncidado, não há mais incircunciso, não há mais bárbaro, não há cita, não há escravo, não há livre. Todos são um. O mundo antigo, tal como o nosso, estava cheio de barreiras. E talvez o nosso também esteja, e está, mas de uma forma um bocado mais disfarçada do que ali o era. Mas os gregos olhavam com desdém aos bárbaros. Alguns judeus, e na sua maioria, desdenhavam outras nações pelo facto de não serem aqueles os escolhidos de Deus. Os escravos nem sequer eram considerados como seres humanos nas legislações antigas, mas em Cristo essas barreiras são rompidas, são eliminadas. E há, portanto, uma perspectiva de universalidade, todos têm acesso. O acesso não é apenas para um grupo étnico, o acesso não é apenas para um povo escolhido. Não existe um povo étnico escolhido mais. A partir de Cristo, todos são um. Como é presente esta palavra, não? Todos são um. Não há um povo escolhido, étnico. Houve. Mas em Cristo, as barreiras são rompidas. Cristo, então, destrói as barreiras que provêm do nascimento, da nacionalidade, que provém do cerimonial, do ritual, da cultura, da incultura, das classes. Há uma universalidade nesse sentido, portanto, ele é para todos aqueles que nele creem. E há a perspectiva das vestes da graça cristã. Paulo, então, continua com essa lista das graças importantes com as quais os colossenses deviam revestir-se. Algumas coisas é preciso que seja despido, é preciso que perca-se,
isso nessa metáfora, nessa perspectiva do batismo, tal como a roupa que se troca para que surgir a pessoa com uma roupa nova. Começa então a dirigir-se ao povo como escolhidos de Deus, santos e amados, significados dessas palavras que estavam intrinsecamente ligados ao povo judeu. E é muito significativo que cada uma destas virtudes e graças tem a ver com relações pessoais, ou seja, não se mencionam virtudes de eficiência, de inteligência que partam das próprias pessoas. Virtudes das relações humanas. Virtudes que mostram que seguir a Cristo tem que ser feito em comunidade, em comunhão. Segue-se a Cristo, é seguidor de Cristo, aquele que anda, que caminha em comunhão. E nesse sentido, portanto, é preciso ter misericórdia. Os ensinos do Cristo, os ensinos de Cristo de Nazaré, trazem a esse mundo uma necessidade, uma obrigação ativa de ser misericordioso. É preciso pensar e ser benigno. É preciso ser humilde. Alguns dizem que a humildade é uma virtude inserida no mundo pelo cristianismo, eu não sei dizer. Mas é preciso ser humilde. Deus, o Criador, e homem, a criatura, e na presença do Criador, a sua criação não pode sentir outra coisa que se não for, pelo menos, humildade. Mansidão. Paulo fala a respeito da mansidão. O homem que tem essa mansidão, o ser humano que tem essa mansidão, que conserva o domínio próprio, porque é guiado por Deus. É preciso ter paciência. O espírito que jamais perde a paciência, um reflexo da paciência divina que habita naquele que segue o Cristo de Nazaré. O espírito que suporta. O cristão que suporta o seu próximo, porque ele jamais se esquece que aquele que foi perdoado deve também sempre perdoar. E aqui é um indício interessante do suportar-vos uns aos outros, porque quando nós pensamos em suportar, naturalmente vem para nós aquela perspectiva mais piedosa do dar suporte, do oferecer ajuda. O facto é que essa perspectiva, há as duas perspectivas no texto. A perspectiva do oferecer ajuda, a perspectiva da mansidão, a perspectiva da longanimidade, essa oferecer suporte. Mas há também a perspectiva do suportar no sentido pior da fala, de me suportar porque eu sou chato, de me suportar porque por vezes eu sou intragável. É a perspectiva da comunidade, é a perspectiva da comunhão. Não é possível viver Cristo, que é comunhão, que é comunidade, sem ter a disposição de te aguentar, ou de me aguentar quando for preciso. Porque é assim que é. Nós não somos merecedores do perdão. Nós não fazemos nada para o perdão, mas somos perdoados. Nós não fazemos nada para sermos salvos, mas somos salvos. E, portanto, esse mesmo amor tem que encher-me, e eu, se preciso, tenho que suportar a ti. Suportar, te dar suporte, te carregar, ou te aguentar mesmo. E comigo é a mesma coisa. E há um vínculo perfeito em tudo isso. E nesse vínculo perfeito, desses ornamentos das virtudes que Paulo apresenta, é o vínculo perfeito do amor. O amor, a união que mantém o corpo de Cristo ligado. E quando há esse amor, a coroa do texto a dizer: seja a paz de Cristo o árbitro dos vossos corações. Se a paz de Cristo for o árbitro do nosso coração, de cada pessoa, quando entrarem nos conflitos e os sentimentos, nós somos arrastados nessas direções ao mesmo tempo,
a decisão de Cristo, essa mediação da paz de Cristo, então nos leva pelo caminho do amor. Eu citei aqui no início a tal da massa do bolo de chocolate. Se nós tirarmos qualquer coisa daquela massa, ou depender da proporção que nós tirarmos, ou mexemos em alguma coisa ali, a massa pode não dar certo. E o resultado pode até parecer-se com um bolo. E ainda que tem os mesmos ingredientes, pode ficar muito mal. Notem como é engraçado isso. Se nós adotarmos os mesmos ingredientes, mas mudarmos o momento onde eles são inseridos, ou diminuirmos um pouquinho aqui, ou aumentarmos um pouquinho ali, pode, aliás, nem ficar parecido com o bolo. Mesmo tendo os mesmos ingredientes, pode acontecer isso. Nesse texto, Paulo nos dá os ingredientes suficientes para que sejamos cristãos de acordo com a vontade de Deus. Eu costumo dizer, quando eu olho a Colossenses capítulo 3, que se nós tivéssemos apenas um papelito com o capítulo 3 de Colossenses, nós teríamos condições de sermos bons cristãos. Há aqui uma receita de bolo para seguirmos e caminharmos a ser bons cristãos. Mas para isso é necessário nós nos despirmos de algumas coisas e nos vestirmos de outras. É necessário, irmãos, que nós deixemos a ira, a indignação, a malícia, a linguagem desonesta. É necessário termos uma linguagem amável, sem crentez chato. É necessário que nós tenhamos uma linguagem amável, que acolhe, falarmos daquilo que é puro, falarmos daquilo que é verdade. Não estamos aqui para falar de ódio. Não estamos para falar de ódio, não existimos para falar de maldade. É necessário nós, além de entender, viver e proporcionar uma unidade, uma igualdade. Vestirmos as vestes da graça cristã, nos adornar de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, paciência, com um espírito que suporta a mais difícil das pessoas, que provavelmente sou eu, e perdoa. Necessário que a paz de Cristo seja o verdadeiro árbitro do nosso coração. E por fim, tudo o que fazemos ou dizemos deve ser feito ou dito em nome de Jesus. Como sabermos isso? Quando formos fazer algo, podemos nos perguntar: eu poderia fazer isso invocando Jesus? Eu posso fazer isso implorando a ajuda de Jesus? Talvez, irmãos, o nosso maior desafio, um dos nossos maiores desafios hoje, seja esse facto que Paulo propõe à igreja de Colossos, ou seja, que Cristo domine o nosso pensamento e venha encher a nossa vida. Isso precisa, caso não lembrem de nada do que foi falado nesta manhã, isso precisa ser lembrado. Nós precisamos nos preencher de Cristo. Sabem por quê? Porque toda essa longanimidade, mansidão, humildade, linguagem afável, suportai-vos uns aos outros, falar a verdade, todos nós aqui já sabemos. Nós já sabemos tudo isso. Nós já sabemos toda a receita do bolo. Nós já sabemos todos os ingredientes que vão. Muitos de nós estão há uma vida, há décadas, a ouvir e a ter certeza, a guardar muito bem os ingredientes. Mas a nossa vida precisa ser preenchida do Cristo. Não adianta eu saber as informações a respeito do Cristo. O mundo hoje está assim, não estou aqui falando mundo num termo pejorativo. Temos uma série de informações e não sabemos lidar com elas. Não sabemos onde colocar essas informações, como fazer com que elas se tornem realidade, prática. Todas essas informações aqui podem ser apenas mais dessas informações que vêm e vão. Bom, eu ouvi, eu relembrei novamente que eu preciso falar a verdade.
Já sei. Eu vou falar a verdade. Eu lembrei novamente que eu preciso suportar o meu irmão. Agora já sei que eu tenho que suportar o meu irmão. Eu vou suportar o meu irmão. Tudo passa, mantém-se apenas como informação se a nossa vida não é preenchida pelo Cristo. Nós sabemos muitas coisas a respeito dele, muitos dos seus ensinamentos, sabemos muito bem quais são os ingredientes da massa e como juntá-los à massa também. No entanto, ele tem dominado as nossas vidas. Ele tem preenchido a minha vida, ou ele está apenas aqui numa área do meu intelecto, onde eu sei as suas informações, o que eu devo fazer, o que eu já conheço a respeito dele, e talvez eu não pratique nada disso. Sabem que essa é sempre uma tensão daquilo que é pregado. O quão estéril será o resultado da meditação que está aqui a ser feita. Como é duro isso. Como é duro nós depararmos-nos com a verdade da palavra que transforma e perceber que, por muitas vezes, não por ausência do poder do Espírito Santo, mas por muitas vezes ela não tem nos transformado. Percebe? Nós conhecemos os ingredientes. Como é que nós podemos fazer com que essa massa funcione, seja verdade, com que esse bolo saia do forno? Se considerarmos todos esses ingredientes, podemos então nos transformar em verdadeiros seguidores de Cristo. Aqueles, portanto, que seguem os seus mandamentos. E podemos, assim, acertar a receita do bolo. Que Deus me ajude a ser esse. Que Deus ajude-nos a todos e nos abençoe.